A última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste promete muito. Tem reedição da final da Lampions de 2024, 5 equipes lutando pela última vaga no G4 e briga também pela segunda posição do grupo. Enfim, chegamos à última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, pelo menos para as equipes do Grupo A. Teremos os 4 confrontos sendo realizados nesse próximo meio de semana e durante esse vídeo eu vou trazer informações sobre data e também horário e aonde você vai poder acompanhar essas partidas com imagem, mas também destacar os favoritismos, quem tende a levar melhor nessa sétima rodada, quem tende a avançar para a próxima fase do regional. Já temos 3 equipes garantidas, Vitória e Sport, e o Fortaleza também com os resultados. Mesmo com uma derrota na rodada, o Fortaleza contou com outros resultados para garantir a sua classificação na próxima fase. E temos as outras 5 equipes do grupo vivas, lutando pela vaga, pela quarta vaga do Grupo A, lutando pela vaga restante. Mas está longe de ser também, principalmente avaliando Sport e Fortaleza, uma última rodada sem importância. Tem uma importância sim, eu vou destacar isso no vídeo também. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar para mais conteúdos como esse, compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Estou trazendo aqui quase que diariamente atualizações sobre a Copa do Nordeste, já tem conteúdo também para o Campeonato Brasileiro, Série B e Série A, inclusive eu trouxe uma avaliação sobre os adversários dos nordestinos para a primeira rodada do Brasileirão e eu vou deixar o card disponível aqui para vocês. E deixa também um pouco da sua expectativa do que você aguarda para essa última rodada, quem você acredita que tende a pegar essa última vaga do Grupo A. Vamos falar um pouco sobre essa sexta rodada e depois vamos trazer o que eu fiz nas rodadas anteriores, uma avaliação aqui de favoritismos, em quem eu acredito que tende a levar a melhor, mas trazendo uma avaliação breve sobre essa sexta rodada do regional, tivemos 2 grandes surpresas. Por mais que o Fortaleza não tenha ido com força máxima à Paraíba e o início de ano do Souza ser muito positivo, mas imaginava, até pelo impacto do clube Fortaleza, se imaginava um Souza ou um Fortaleza saindo com um resultado melhor. O Souza conseguiu a vitória, vitória que faz com que o Souza chegue à última rodada dependendo apenas de si. Por mais que o Souza esteja fora aqui do G4, ele chega à última rodada dependendo apenas de si. Vitória conseguiu uma recuperação, Vitória que vinha de resultados ruins, derrota na grande decisão, jogo de ida do Campeonato Baiano, derrota também na Copa do Brasil, consegue superar o Sport por 1-0. O Altos empatou com o Motoclube, um jogo muito afetado por condições de campo, da chuva e também por conta de uma expulsão, né? Teve um jogador do Motoclube que foi expulso, terminou 1-1 o jogo e teve o ponto na verdade foi um jogador do Altos expulso e o Motoclube teve um jogador expulso no final. E teve a vitória do Ferroviário. Depois do tetracampeonato alagoano do CRB, o Ferroviário aplicou um 2-1 e foi superior no jogo, tá? Com um brilho do Ciel, os 2 gols do Ferroviário foram do Ciel. O CRB conseguiu diminuir a diferença, mas já no final do jogo, muito mais por uma falha do Ferroviário do que por uma competência do CRB. E a expulsão que se teve do jogador do CRB, do Albino, no início do segundo tempo, não coloco as minhas mãos no fogo para dizer que se não fosse expulso o resultado seria diferente. O CRB foi muito mal no primeiro tempo, saiu perdendo no primeiro tempo. No segundo tempo, com a expulsão, o Ferroviário fez o segundo gol e se sentiu ainda mais confortável para conduzir o resultado. Só nos acréscimos do segundo tempo o CRB conseguiu um gol. E aí a gente tem a classificação com o Vitória na primeira posição com 14 pontos. Apenas o Sport pode alcançar o Vitória. O Fortaleza na terceira posição. O Ferroviário na quarta colocação. E aí o que se pode ter algum questionamento sobre a classificação do Fortaleza. Fortaleza tem 9 pontos e toda essa turma pode chegar também aos 9. Então tem Souza, CRB, Altos e Motoclube que podem chegar também aos 9 pontos. Só que o número de vitórias do Fortaleza é 3. Então são 3 vitórias do Fortaleza
e as outras equipes, CRB, Altos e Motoclube, tem apenas uma, então não poderiam alcançar a equipe do Fortaleza. E o Souza, já antecipando para vocês, o Souza tem um compromisso, um confronto direto diante do Ferroviário, e caso o Souza vença e chegue aos 9 pontos, o Ferroviário, que seria ultrapassado, o Ferroviário que iria sair do G4. Os confrontos, todos eles ocorrerão no dia 26, às 21h30, para não ter uma interferência ali numa definição de um jogo ou de outro. E olhando a condição das outras equipes aqui pela luta no G4, o que elas precisam, o que elas dependem. O CRB, aqui tem um compromisso direto, Ferroviário e Souza. Então, quem vencer avança. Em caso de empate, o Ferroviário permanece na frente do Souza, mas iria depender de outros resultados. Por exemplo, o CRB, ele chega à última rodada precisando vencer e precisando de um empate entre Ferroviário e Souza. Se uma das duas equipes vence, o CRB não tem como avançar. O Altos também precisa de um empate entre Ferroviário e Souza e precisa de um tropeço do CRB. O Motoclube precisa vencer e torcer para que todo mundo aqui, CRB, Altos, eles não vençam seus compromissos e que para Souza e Ferroviário empatem. Então tá aqui a condição final do Grupo A. E a importância para o Fortaleza e para o Sport, para essa última rodada, é a segunda posição. Primeiro e segundo colocado na segunda fase mandam os compromissos, jogo único da segunda fase do regional. Então é importante demais terminar nas duas primeiras colocações do grupo. Então se tem uma importância para Sport e para Fortaleza. Para o Vitória é a manutenção da liderança, mas Vitória terminando na segunda colocação, pelo menos para a segunda fase, o Vitória ainda assim iria mandar o seu compromisso dentro de casa. Bora lá falar sobre os favoritismos para esses jogos do Grupo A. Se tem, trazendo uma avaliação inicial de Sport e Altos. E aí tem muito ponto de, já está classificado? Pode colocar um pouco o pé no freio? Pode. E é um Sport também que olha para a final do Campeonato Pernambucano, compromissos diante do Retrô. Aqui eu coloco um ponto de asterisco no sentido de, pode ser que o favoritismo teórico, que seria do Sport, não aconteça, até pelo compromisso que se tem no Campeonato Pernambucano e a necessidade maior do Altos de vencer, um Altos que já conseguiu aprontar nessa primeira fase do regional. Então se tem uma força de elenco maior do Sport, mas eu acredito que, pelo fato do Sport já estar garantido na próxima fase dos compromissos no Pernambucano, pode ser que o Sport coloque um pouco do pé no freio, e o Altos, que já aprontou no regional, pode ser que consiga. Eu entendo que o Altos no máximo consegue um empate. Acho muito difícil, por mais que o Sport coloque o pé no freio, acho muito difícil o Altos vencer esse compromisso. Acho que a tendência aqui é de uma possibilidade de empate para a equipe, como um resultado para a equipe visitante. Mas está em aberto. Motoclube e Vitória. Jogo que acontece no Castelão, no Maranhão. Um Motoclube que surpreendeu muito na pré-Copa do Nordeste. Eu falei isso em alguns momentos aqui dessa jornada aqui da fase de grupos, mas que durante essa primeira fase, durante a fase de grupos, não conseguiu desempenhar, não conseguiu convencer, e tem um forte Vitória pela frente. Por mais que seja um Vitória que vai vir ou de ressaca da final do Campeonato Baiano, ou querendo descontar, e aí tudo pode pesar, depender de o que vai acontecer nesse final de semana, mas entendo que se tem aqui, até pelo fator necessidade, pelo fator mando de campo, talvez a gente pode ter um fator de surpresa e quem sabe o Motoclube conseguindo um resultado. Então coloco aqui também um fator de asterisco. Talvez a gente pode ter uma equipe que, em teoria, não seja a favorita, conseguindo um bom resultado. Mas aqui também eu entendo que é muito difícil o Motoclube conseguir algo a mais do que um empate. Pode beliscar os 3 pontos? Pode. Até pelo fato do Vitória também poder colocar o pé no freio. Ferroviário e Souza. E aqui eu tenho uma avaliação que
Eu acho que vocês também podem contribuir, fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade também para opinar. Repetindo, deixa o like para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e compartilha o link. Daqui a pouco eu vou falar sobre transmissão. Falando sobre Ferroviário e Souza, a gente tem duas equipes apesar de chegarem, dependendo apenas de si, um confronto direto, tem duas equipes em conduções diferentes do ano. Teve um Souza que convenceu muito mais a nível de campeonato paraibano, a nível de, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, mas conseguiu desempenhar muito bem. E um Ferroviário que tem algumas frustrações. Ferroviário que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil em um confronto caseiro diante do Maracanã. Um Ferroviário que perdeu na semifinal do Campeonato Cearense, até aqui tudo bem, mas perdeu também a disputa da terceira posição do estadual, foi mais uma frustração, só que o Ferroviário desempenhou muito bem diante do CRB, e isso traz alguma esperança, alguma expectativa. Acho que se for avaliar a condução das duas equipes na temporada, eu entendo que se tem, apesar de ser fora de casa, um favoritismo para o Souza. Mas, pelo que o Ferroviário demonstrou nesse último jogo, também dá pra gente colocar esse compromisso muito em aberto, esse confronto muito em aberto, e um Ferroviário também podendo conseguir os 3 pontos. Eu acredito aqui que se tem uma tendência alta de empate, tá? Um jogo que tende a apresentar algum equilíbrio. O Souza me convenceu mais durante o ano. Os próprios resultados ruins do Souza, por exemplo, quando perdeu para o Sport, foi um Souza que conseguiu desempenhar bem jogando dentro de casa. O Sport só foi conseguir o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Confronto que, por mais que as duas equipes não tenham uma aclamação de um público muito alto, mas eu entendo que é um jogo que pode chamar muita atenção, até pelas outras equipes que lutam pela essa última vaga no G4. E aqui a gente tem a reedição da final de 2024. Fortaleza foi o campeão da última edição da Copa do Nordeste, mas encontrou um CRB apresentando muita resistência. O CRB naquela época comandado pelo Daniel Paulista, hoje comandado pelo Humberto Louser. Se tem um CRB que conseguiu tirar um pouco o peso das atuações não tão boas a partir do título do Campeonato Alagoano, mas ainda assim o desempenho do CRB é muito abaixo do esperado. Chegaram algumas peças que ainda estão se adaptando, Humberto Louser vem buscando ainda alguns encaixes, e se tem um Fortaleza que também foi distante de ter convencido nesse 2025. Aqui eu coloco o fator do favoritismo do Fortaleza, porque eu acredito que, por mais que as duas equipes não tenham chegado ao ponto mais alto que elas podem apresentar, mas entendo que o Fortaleza tem um repertório um pouco maior, um Fortaleza que tem um grupo com certeza melhor do que o CRB, até pelo fator de investimento e pelo fator mando de campo, só que é algo que pode ser afetado pelo que acontece, pelo que vai acontecer na final do Campeonato Cearense. Tem um jogo da volta nesse final de semana, pode ter aquela famosa ressaca ou pode ter aquele fator de tentar descontar uma frustração no adversário. Enfim, vamos ver como as coisas acontecem nesse final de semana, que pode de fato afetar nos jogos do meio de semana pelo regional. Tanto aqui no jogo do Vitória diante do Bahia, que vai acontecer no Barradão, pela final do campeonato baiano. Acho que o jogo do Sport, talvez nem tanto, né? O Sport que joga diante do Retrô, ainda é o primeiro jogo do campeonato pernambucano, mas assim, todos os confrontos eu entendo como muito em aberto. Eu fiquei um pouco mais em cima do muro do que o normal, avaliando o que eu trouxe nas rodadas anteriores, mas eu entendo que é uma última rodada que promete muito. Tem o fator de 3 equipes já classificadas, e isso claramente pode afetar, mas eu entendo que o Fortaleza, até para buscar uma segunda posição do grupo, vai tentar desempenhar o máximo. E assim, se tem um Sport que pode mesclar um pouco a equipe, se tem um Vitória que também pode mesclar um pouco mais a equipe, e isso tornaria um Autos e Motoclube talvez um pouco mais fortes. E esse jogo aqui, completamente aberto, Ferroviário
e Souza. Deixa a sua expectativa falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essas partidas com imagem. Teremos 2 jogos sendo transmitidos pelo SBT, e aí vai muito daquela divisão de em qual estado você está. Teremos Fortaleza e CRB, que para o Ceará e para Alagoas serão transmitidos pela TV aberta, pelo SBT. Não sei para os outros estados, porque teremos também Motoclube e Vitória, também com transmissão do SBT. Então, para a Bahia e para o Maranhão, deve-se ter a transmissão de Moto e de Vitória. Todos os 4 jogos serão transmitidos pelo Premier e teremos um jogo transmitido pela ESPN, que é o confronto do Fortaleza contra o CRB. Então teremos o jogo do Fortaleza contra o CRB no SBT, no Premier e também na ESPN. Motoclube Vitória no SBT e no Premier, e os 2 outros jogos apenas exclusivos do Premier. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você está aguardando. Inclusive, eu no início do ano, quando saiu o sorteio dos grupos, eu montei o meu G4, tanto do grupo A como do grupo B. Grupo B vai ter uma definição um pouco depois, né, por conta dos jogos atrasados do Bahia. E aí o meu G4 do grupo A tinha o Fortaleza, isso é impossível de acontecer, o Fortaleza na liderança, o Vitória na 2ª posição e o Sport na 3ª posição. E o CRB na 4ª colocação. Pode acontecer o CRB na 4ª posição? Pode. É difícil, vai precisar de um empate entre Ferroviário e Souza, além também do fator de precisar de uma vitória diante do Fortaleza. O Ferroviário tinha acreditado que o Ferroviário iria ficar na 5ª colocação, e as outras 3 equipes na sequência da tabela. Podemos ter Ferroviário dentro desse G4, Souza também dependendo apenas de si. Pelo grupo B, acho que eu estou um pouco melhor encaminhado, né? Bahia na liderança de momento, com 2 jogos atrasados, tem um CSA e um Ceará bem encaminhados também, e assim, em aberto aqui a condição de Náutico, acho que a América também, e o Confiança em aberto aqui o grupo B. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você espera para esses jogos do grupo A do regional, da última rodada. Deixa o joinha, acompanha outros conteúdos por aqui também, tem conteúdo sobre a Série B, tem conteúdo sobre a Série A do Brasileirão também. Vou ficando por aqui, até a próxima.